Neste vídeo, a história da fundação da Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Igrejas evangélicas que antecederam a Assembleia de Deus, Adriano Nobre e Joel Carson, locais de cultos de formação, Orfanato Betel, Coral Filadélfia, primeiros diáconos, primeiro pastor, missionários, Harpa Cristã, Templo da Encruzilhada, Conferência Pentecostal e CGADB. A partir da segunda metade do século XIX, congregacionais, presbiterianos e batistas chegaram em Pernambuco. Os primeiros a chegarem foram os congregacionais em 1868, os segundos, os presbiterianos, no ano de 1873. Os batistas chegaram no ano de 1886. O catolicismo romano detinha forte influência política, econômica e cultural. Promovia a intensa perseguição aos protestantes. Naquela época, enquanto Pernambuco já contava com mais de 1 milhão de habitantes, sendo o estado mais populoso da federação, o número de evangélicos era inexpressivo. Em 1918, a Igreja-mãe, em Belém do Pará, enviou o evangelista Adriano Nobre ao Pernambuco para testificar Jesus e também verificar a possibilidade de se estabelecer um trabalho de evangelização na capital pernambucana. Adriano Nobre começou dirigindo alguns cultos em casas particulares e visitou famílias interessadas. Em uma dessas visitas, encontrou um crente chamado João Ribeiro da Silva e falou sobre o trabalho do Senhor e sobre o batismo com o Espírito Santo. O primeiro batismo ocorreu no rio Capibaribe. Adriano Nobre voltou ao Pará, deixando os poucos crentes que haviam em Recife sem assistência espiritual. Chegando lá, solicitou um pastor para Pernambuco. Em 20 de outubro de 1918, o casal de missionários sueco, Joel e Signe Carson, desembarcaram em Recife. 4 dias depois, ocorreu o primeiro culto ministrado pelos missionários. Este culto marcou o início oficial dos trabalhos da Assembleia de Deus no estado do Pernambuco. Após este primeiro culto, os cultos e reuniões continuaram ainda sendo realizados na casa do irmão João Ribeiro. No início do ano de 1919, foi realizada a primeira Santa Ceia com a presença de poucos crentes. Nesse mesmo ano, 1919, a sede do trabalho foi transferida da casa do irmão João Ribeiro para outro local, situado no bairro da Gamaleira, atual Cabanga. Muitos cultos foram realizados ao ar livre pelas praças e ruas do Recife. No ano de 1922, o missionário Joel Carson alugou um novo salão à Rua Imperial. Este seria o terceiro local de culto, bem próximo à sua residência. Esse galpão tinha capacidade para abrigar mais de 300 pessoas. Acrescia-se ao rol de membros da Assembleia de Deus, além de novos convertidos que eram batizados nas águas, também os irmãos egressos de outras denominações. Algumas igrejas evangélicas presentes no estado desde o século anterior iniciaram uma campanha difamatória
contra a nova seita, como os assembleianos eram taxados na época. Joel Carson e a Frente Missionária da Igreja em Pernambuco abriu um orfanato para prestar trabalho assistencial para crianças órfãs ou abandonadas. Este seria o primeiro orfanato da denominação por o nome Betel. Joel Carson incentivou e apoiou a criação do primeiro grupo de louvor da Assembleia de Deus Pernambucana. A iniciativa foi do jovem Luiz Vieira, que havia estudado no Conservatório Pernambucano. Os primeiros diáconos separados pela Assembleia de Deus em Pernambuco foram os irmãos Alexandrino Martins Rodrigues e Manuel Gomes. O primeiro pastor ordenado pela Assembleia de Deus em Pernambuco no ano de 1928 foi Amaro Celestino, de apenas 24 anos de idade. Não há registro sobre o exercício das funções de diácono ou presbítero. Tudo indica que ele foi ordenado diretamente ao pastorado. Em 1921, um grupo de missionários procedentes da Igreja Filadélfia de Estocolmo chegaram em Recife. Eram eles Samuel Edlund, irmão da irmã Signe Carson, e sua esposa, Tora Edlund. Chegaram também Ingrid, Esther e Augusta Anderson e Elizabeth Johnson. O cunhado de Joel Carson, Samuel Edlund, foi uma espécie de Epafrodito com que Carson passou a contar no trabalho em Pernambuco. Outro casal sueco desembarcou em Pernambuco para trabalhar com Joel Carson, Nils e Eufro Castberg. Isso em 7 de junho de 1928. O casal foi enviado pela Igreja Filadélfia de Estocolmo. No período entre 1929 e 1931, quando Joel Carson se ausentou do Recife em viagem à Suécia, foi Nils Castberg que assumiu a liderança da igreja em Pernambuco. Em 1921 foi lançado o Cantor Pentecostal, uma coletânea composta de 44 hinos e 10 corinhos, peculiares à doutrina pentecostal. O Cantor Pentecostal, primeiro inário assembleiano, foi quem deu origem à primeira harpa cristã. Joel Carson contribuiu para a composição de alguns hinos da harpa cristã. Número 25, 161, 233, 355, 460, 485 e 495. Em 1925, a nascente igreja adquiriu um terreno situado à rua Castro Alves, no bairro da Encruzilhada. Após 2 anos, teve início a construção do primeiro templo da Assembleia de Deus em Pernambuco. A edificação contou com algumas ofertas vindas da Suécia, dízimos e ofertas dos membros nativos, mão de obra voluntária, os mutirões e doações de materiais. O primeiro templo próprio foi concluído em 15 de abril de 1928 sob a presidência do missionário Joel Carson. Na época, a igreja contava com cerca de 1.500 membros. Estiveram presentes na festa de inauguração deste templo os missionários Gunnar Wingren e Samuel Nistron, de Belém do Pará, Otton Nelson, de Alagoas, e José Menezes, do Rio Grande do Sul. Entre os dias 10 e 17 de outubro de 1929, Recife sediou a última conferência pentecostal no Brasil, com a participação dos missionários suecos que atuavam em terras brasileiras.
Pernambuco também sediou a terceira Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil entre os dias 20 e 24 de janeiro de 1932. Voltou a sediar outras convenções gerais da CGADB nos anos de 1934, 1938, 1946, 1962 e 1977, perfazendo assim um total de 6 CGADBs. O missionário Joel Carson trabalhou incansavelmente em terras pernambucanas até 8 de setembro de 1942, data de sua morte.